perdoar, não para condenar. Tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado e amado. Intenções da Santa Missa. Francisca Pinheiro dos Santos, Luísa Pinheiro da Silva, João Vicente Santana, Pedro Luiz dos Santos, Maria de Lourdes dos Santos, Cisinano Bernardo da Silva, Raimundo Luiz dos Santos, José Afonso dos Santos, Maria Luiz dos Santos, Manuel Luiz dos Santos, José Luiz dos Santos, José Gomes Mateus, Raimunda Pereira Mateus, Rosa Maria Silva, José Antônio de Araújo, Cícero Manuel Pereira, Francisca Maria da Conceição, Afonso Bernardo da Silva, Maria Eulinda da Silva, Ademar Diniz, Antônio Moreira de Menezes, Vicência Moreira de Menezes, Alice Valéria Dias Menezes, Adriano Andrade Menezes, Lúcio Robson Costa Alencar, Antônio Moreira de Souza, Geraldo Batista Moreira, José Ribamar Batista Moreira, Félix Batista de Lima, Valmir Batista de Lima, Luiz Ferreira de Souza, Geraldo Nunes, Maria Raimunda da Conceição, Francisco Florencio dos Santos, Elvira Raimunda dos Santos, Joaquim Moreira Barros, Rosa Lucas dos Santos, José Ferreira de Souza, José Romildo Ferreira, Leonélia Gomes da Silva, Francisco Ribeiro Campos, Severino Avelino de Souza, Tereza Ferreira, Raimunda Santos de Souza, Vicente João da Silva, Liliane da Silva Souza, Maria de França Rolim Ferreira, Cirilo Moreira e Silva, Idalina Moreira de Souza, Maria Vilani Moreira de Souza, Maurício Moreira e Silva, Sebastião Moreira e Silva, Francisco Moreira e Silva, Melquíades Galdino Alencar, Antônio Evangelista da Silva, Antônio Xavier de Carvalho, Maria Soares de Matos, José Xavier de Farias, Antônia Vicência Gomes, Miguel Galdino Ferreira, Delfina Maria Ferreira, Augusto Avelino da Silva, Aldeide Raquel de Lira, Maria Pereira, Antônio Galdino Leite, Maria Glória, Miguel Pereira da Silva, Francisco Edson de Almeida Silva, Maria da Glória da Conceição, Maria do Socorro Dias, Francisco Rômulo Barros Dias, Manuel Severino do Nascimento, Vicente Caetano de Brito, José Caetano de Brito, Maria dos Anjos Caetano de Brito, José Max Moreira Rogério, Pedro Ferreira Braz, Maria Ferreira de Andrade,
Paulo Henrique Santos da Silva, Hilda Gomes Jordão, Leônidas Caetano, Juvenal Alves Macedo, Luciana Macedo de Carvalho, Ariamiro Pereira da Silva, Joana Caetano Pereira, Cícero Vicente de Souza, Manuel Pereira da Silva, Ana Caetano Sobreira, Balbina Perpétua do Amor Divino, Manuel Pinheiro de Sales, Águida Maria de Jesus, José Raimundo Alves, Vicente Gonçalves de Souza, Luiz de Almeida Pereira, José Ayrton Tavares Júnior, Rafael Ramalho Franco, Silvio Franco, Terezinha Ramalho, José Crescêncio da Costa, Irene Maria da Conceição, Francisco das Chagas Costa, Terezinha Batista da Costa, Josafá Moreira Costa, Francisco Roberto da Silva, pelas almas esquecidas, pelas almas do purgatório, Biana Alves Vieira, Francisco Vieira, Antônio Leandro de Moraes, Geraldo Pinheiro Torres, Maria Pedrina da Conceição, Maria Conceição da Silva, Raimundo Pedro da Silva, José Bernardino da Silva, Antônio Sebastião da Silva, Maria de Lourdes Muniz Alves Liberalino, Antônio Alves Liberalino, Manuel Severino do Nascimento, Severina Francisca da Silva. Irmãs e irmãos, nesta comemoração de todos os fiéis defuntos, manifestamos nossa confiança no Senhor, o Deus da vida. Esta Eucaristia que celebramos é a expressão fraterna de nossa solicitude cristã pelos que morreram e fonte de esperança para nós que continuamos esta peregrinação neste mundo. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa cantando. Abre-te, ó céus, para acolher quem já na terra em Deus viveu e sem mais véus enche de luz quem esse mundo iluminou, seguindo os passos de Jesus. Novo céu e nova terra, sem mais luto, dor ou morte, junto de Deus, unido aos céus, o justo em glória viverá. Abre-te, ó céus, para acolher quem já na terra em Deus viveu e sem mais véus enche de luz quem esse mundo iluminou, seguindo os passos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para que possamos celebrar dignamente o mistério da nossa fé. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo é eleição, Cristo é eleição, Cristo é eleição. Senhor, que muito perdoas a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tua palavra é luz do meu caminho, tua palavra é luz do meu caminho, tua palavra é luz do meu palavra é luz do meu caminho. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse:
Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor Que me conduz. não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Mas, quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurados são os mortos que morreram no Senhor desde agora.
pois hão de descansar de suas fadigas e consigo levarão a sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, um dia depois de termos celebrado a solenidade de todos os santos e santas de Deus, a Igreja reserva este dia para rezar pelos fiéis defuntos, justamente lembrando que a morte, depois da morte, se é convidado a colher os frutos da santidade. Todos os que estão a caminho neste mundo são chamados à santidade. É a vontade de Deus, como está na sua palavra. Mas para que a santidade seja efetivada na vida da pessoa, faz-se primeiro necessário morrer, né? Preciso morrer. Porém, ninguém se torna santo depois que morre. A santidade, ela é adquirida durante a vida. É o espaço que Deus concede ao seu povo para que vá conquistando esta santidade. E apenas depois da morte, apenas se reconhece, se oficializa a santidade daqueles que em vida procuraram fazer a vontade de Deus, né? Então, não é à toa que um dia depois de celebrarmos o Dia de Todos os Santos, celebramos os fiéis defuntos. Justamente a Igreja quer nos lembrar essa realidade. A morte é uma realidade na vida humana e dela ninguém pode fugir. A liturgia que nós acabamos a liturgia da palavra, né? Estamos a refletir, as leituras que acabamos de escutar nos conduzem no sentido da vigilância durante a caminhada terrena, na comunhão com este Deus que propõe a santidade, que propõe um caminho de fé e de esperança trilhado nele como meta para a santidade plena. É algo que se adquire na caminhada da vida, né?
não é algo que se adquire no momento mágico, mas é na caminhada de cada dia, né? Vivendo num mundo em que se valorizam tanto as coisas mundanas, Deus sempre fica em segundo plano como as coisas necessárias para a contemplação plena da face de Deus, como nos fala Jó. A leitura, então, constitui um desafio para os cristãos, né? É a vontade de Deus, mas nem sempre é a vontade das pessoas, porque as pessoas, muitas não estão muito preocupadas com essa realidade, senão curtir a vida terrena, não curtir os valores terrenos. E Deus fica no segundo plano. É triste vermos que numa data como hoje, vermos cristãos católicos que fazem tudo, menos rezarem pelos seus entes queridos, né? As pessoas têm tempo para beberem, têm tempo para a diversão, para muitas outras coisas, menos para rezar, menos para buscar a Deus, menos para se solidarizar com os seus entes queridos. Hoje, justamente no dia em que a igreja reserva para que o façamos, rezar, né? É claro que rezar pelos entes queridos não é algo que se deve fazer apenas um dia no ano. Com este dia, a igreja quer dedicar a eles, aos fiéis defuntos, as orações que a igreja, que os cristãos fazem. Mas quem ama os seus entes queridos, procura rezar por eles todos os dias, né? Todos os dias. Esses dias conversava com uma pessoa que falava de um exemplo de uma mãe que tinha perdido um filho, parece que 17 anos, mas todos os dias ela vai ao cemitério visitar a cova do filho, rezar, cuidar, colocar flores, acender vela. Isso demonstra o amor de uma mãe, né? Não são muitas pessoas que fazem isso, né? É comum às vezes ir lá no momento, logo depois que a pessoa morre, uma semana, 30 dias depois, e depois só se vai no dia de finados. E não é todos que vão, né? Tem muitos que não morreu e esqueceu, não lembram, né, de exercer esta solidariedade, né? A celebração que estamos a fazer hoje não é, espiritualmente falando, tanto para celebrar a morte, mas a vida que Deus dá ao seu povo, né? Lembrando que a verdadeira vida para Deus é a vida eterna, não é a vida terrena. O espaço da vida terrena é um espaço de tempo para se construir a vida eterna. E como o próprio nome já diz, eterna, depois da experiência da morte, ninguém mais morrerá. Já terá vencido a morte, né? Porque passou por ela. Se vive a experiência da fé e se de fato segue esta proposta de Deus, né, que nos manifesta a liturgia da palavra, que estamos a refletir. Diante de um mistério de morte, deve nos animar a realidade da ressurreição que Cristo experimenta, né, como nos lembra Paulo na segunda leitura que nós escutamos, né? Cristo, vencedor da morte, como aquele que ressuscitou primeiro, unicamente para que todos aqueles que morrerem marcados pela fé nele possam ressuscitar com ele para uma vida nova, né? Como entrou a morte no mundo? Por conta do pecado que entra no mundo, como vimos na leitura, por Adão e Eva, né? Cristo assume a condição de novo Adão,
como este reparador da morte, vencedor da morte, e para recuperar a salvação, recuperar aquele estado de vida plena em Deus que o ser humano tinha antes da morte. E aí, Cristo é a esperança. Cristo é a certeza de vida eterna. O Cristo que morre, mas que ressuscita, que torna-se vencedor da morte. Então, a morte, a partir daqueles que têm esperança, que têm fé, vai significar não o fim, mas o começo e a passagem para este encontro eterno e definitivo com Deus, né? Ele não acontece logo após a morte, mas como a leitura que nós mesmos escutamos, Cristo ressuscitou primeiro e depois ressuscitará aqueles no dia marcado para colher os frutos da vida de fé manifestada no mundo, né? Nós já comemoramos, e é evidente para nós a primeira vinda de Cristo, que veio para nos salvar, mas que prometeu vir uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos e os destinar a um lugar que merecerem. Então, esta forma de celebrar o mistério eucarístico, seja neste dia, seja qualquer dia da nossa vida, é uma forma de estarmos nos preparando e aguardando esta vinda do Senhor, que nós não sabemos quando vai acontecer, né? Sabemos que ela um dia vai chegar, mas quando? Não sabemos. Por isso, cabe a vigilância, para que não sejamos surpreendidos neste dia. E aí entra o evangelho que nós acabamos de escutar. É um episódio que acontece entre Jesus e seus discípulos, onde ele faz uma catequese para os discípulos, justamente num contexto de indiferença a Deus, num contexto de falta de fé no mistério de Deus, onde as pessoas estavam mais preocupadas em viver as realidades terrenas, não se preocupando com a vida eterna, a vida após a morte. Os discípulos tinham que aprender do Senhor a serem modelos na comunidade de fé, a guiar o povo de Deus na esperança, mas também numa vida comprometida, porque quanto mais se tem uma vida comprometida com a fé, com a responsabilidade espiritual, com os valores do alto, então mais se tem uma esperança e uma fé aguçadas. Então, ninguém mais do que os discípulos deveriam ter esta certeza, mas é algo ensinado pelo Senhor não somente para eles, é ensinado como aqueles que são pastores e que devem conduzir o povo de Deus. Por isso que a mensagem evangélica direcionada aos discípulos não é somente a eles, porque discípulos de Jesus é todo aquele que em qualquer tempo, em qualquer época na história, pautados pela fé, trilham o seu caminho. Então, Jesus vai fazer um convite aos discípulos a serem vigilantes e a construírem a sua vida eterna, contando esta história, né? Ou fazendo uma comparação, convidando os discípulos a serem como os homens, os empregados que esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Estão atentos para lhe abrir a porta imediatamente na hora em que ele chegar. E essa vigilância, né, esta atenção, faz com que estes estejam assim agindo qualquer hora, mesmo que seja à meia-noite ou às 3 horas da manhã, diz Jesus. E assim são felizes os empregados que o Senhor, o seu patrão, chegar e os encontrar agindo assim. Eles serão felizes. Por quê?
ganharão mais ainda a confiança do seu Senhor, que vai, com certeza, os recompensar, né? Serão, assim, estes como homens prudentes, homens comprometidos com a responsabilidade que lhes foi confiada, homens que levam a sério esta missão que receberam, né? Então, assim tem que ser o povo de Deus que está a caminho na vida de fé e na vida espiritual, que é o que contam para Deus, né? Se esta fé e esta espiritualidade está traduzida nas atitudes da vida do dia a dia, né? Mas o Senhor faz uma exortação, né? Ficais certos que o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria arrombar a sua casa, então não deixariam que isso acontecesse. Mas eles não sabem que hora vai vir, né? E por isso, às vezes, a casa é invadida, a pessoa é surpreendida, né? Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria arrombar a nossa casa, eu já tive a minha casa arrombada, não aqui, mas lá em Crato, num dia em que eu menos esperava. Se a gente soubesse, a gente cuidaria, a gente vigiaria, a gente, né? A gente não sabe. Então, mais ainda faz-se necessário essa vigilância, quando não se tem a certeza da hora em que algo vai nos surpreender. Temos que ter sabedoria para assim agir, né? Então, o Senhor fala isso para ilustrar justamente esta condição de vigilante dos discípulos, né? Esta condição de perseverantes na espera do Senhor que vem, na espera desta passagem da vida terrena para esta vida com Deus, que se dá com a morte. Quem é que sabe quando é que vai morrer? Quem de nós quer saber quando é que vai morrer? Geralmente, quando pensamos na morte, ficamos apavorados, porque ninguém quer morrer. Se pudesse, vivia eternamente. Mas não é assim. Querendo ou não, um dia ela acontece. E aí, faz-se necessário aplicar na vida, então, estes conselhos do Senhor, né? Justamente procurando manter essa vigilância, procurando se preparar, né? Essa é uma história que devemos construir, marcadas com alegria, com tristezas, com sofrimentos, né? Com quedas, com pecados, mas também como aqueles que reconhecem Deus como maior que tudo isso, e que por isso estão a caminho, estão à busca dele, estão à busca da superação da vida, das fraquezas humanas da vida, né? Do pecado, buscando os meios que Deus oferece para, de fato, estar construindo a sua santidade e a sua vida eterna. Então, neste sentido, a nossa vida no mundo não pode acontecer simplesmente pautada pela busca e a vivência dos prazeres terrenos. Muitas destas coisas vivemos. É bom, né, buscarmos, mas não negligenciarmos a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, de forma a ser indiferente a essa realidade, como se nunca fôssemos morrer, né? Talvez quem não faz isso é quem não tem a fé no mistério da ressurreição, quem não tem fé no mistério da vida eterna. E aí, coitado de quem vive assim, porque de fato, se não tem fé, de fato não poderá acontecer esta plena comunhão ou vivência com Deus em uma vida na eternidade, já que isso constitui um mistério de fé vivenciado e buscado por aqueles que acreditam nessa realidade, né? Então, com esta história do Evangelho, Jesus quer ensinar o seu povo, a sua igreja, a trilhar este caminho da perseverança, da vigilância, da preocupação também
e, sobretudo, com as coisas do alto, aonde está Deus, aonde podemos contemplar Deus de uma forma eterna e verdadeira, na casa do Pai. Isto depende da nossa fé, então, da nossa busca e do nosso reconhecimento de Deus como autor da nossa vida, como dono da nossa vida, como aquele que está vivo, que foi vencedor da morte na pessoa do Filho, né? E esta realidade nós encontramos presente na primeira leitura que nós escutamos, quando nos fala da experiência de Jó, né? Jó, um homem considerado justo, um homem bom, mas que é acometido de grandes sofrimentos. Mas diante desses sofrimentos e da perca que sofre, com a morte dos filhos, do seu rebanho, com a perca de todos os bens materiais, e por último, quando já não tinha mais nada, com a perca da saúde e a iminência da morte, Jó vai então recitar este texto que nós escutamos, né? Que ao vê-lo, ao escutá-lo, percebemos a profundeza das suas palavras, né? Afirmando que sabe que o seu Deus está vivo e que por último se levantará do pó. E com esta afirmação, Jó, esse personagem bíblico que viveu muito antes da vinda de Jesus ao mundo, né, afirma sua fé no mistério da ressurreição, o mistério do Cristo ressuscitado. Mesmo sem estar totalmente consciente da realidade de Cristo e que Cristo iria vivenciar, mas desta comunhão com Deus, né? Então proclama que Deus está vivo, que se levantará do pó, né? Aquele que morre é sepultado no seio da terra e vira pó. Diz as Escrituras: viemos do pó e ao pó voltaremos, mas seremos reconstituídos do pó com o mistério da ressurreição, se assim acreditarmos e lutarmos por ele. E Jó afirma, diante desta certeza, que depois que ter tido destruído o seu físico, a sua pele, o seu corpo, então verá a Deus. Então, ele proclama profundamente esta fé na misericórdia de Deus, na ressurreição de Deus. E aí, com isso, nos ensina que devemos ser este povo de uma fé verdadeira, que nos conduza de fato a conquistar diante de Deus os bens que são necessários para a vida com Ele, a vida eterna, que em potência não é para ser vivenciada já no futuro, mas no aqui e no agora da nossa vida, né? Todos nós em potência estamos mortos, porque um dia vamos morrer. Todos nós em potência somos santos, porque somos chamados à santidade. E se aderimos a essa realidade, podemos de fato concretizar a santidade em nossa vida, né? Então é uma busca, é uma luta constante de cada um de nós. Então, diante de tudo isso, a liturgia que estamos a celebrar nos fala de esperança, nos fala de vida nova, nos fala de ressurreição. É algo que deve alegrar a nossa vida de povo de Deus diante da tristeza que nos causa a morte, seja de quem for, especialmente dos nossos entes queridos, né? Mas também a nossa, que não aconteceu, mas que vai acontecer um dia. E celebrar este dia significa justamente tomarmos consciência dessa realidade, de que a morte é uma certeza na vida de todos nós. E é por isso que as leituras que são próprias para as celebrações de finado vão dizer que os que estão vivos
não levam nenhuma recompensa em relação àqueles que estão mortos. Porque assim como eles morreram, os que estão vivos também morrerão, né? Apenas eles morreram primeiro, mas os que estão vivos um dia também morrerá, né? É uma certeza que temos, mas diante desta certeza de morte, também a liturgia de hoje quer nos lembrar a certeza de vida, né? De superação de tudo isso, da fraqueza humana, do pecado, da morte, né? Que acontece justamente por conta do pecado e da fraqueza humana. A superação de tudo isso com esta realidade de ressuscitados e de, pela bondade e misericórdia de Deus, acolhidos na sua casa, no reino eterno e definitivo. Peçamos a intercessão de todos os santos, peçamos a intercessão dos nossos santos de devoção, para que eles que sabiamente souberam viver a sua vida terrena, serem esses homens vigilantes, preparados, atentos, seu testemunho, sua espiritualidade, seu exemplo, alimente a nossa caminhada neste mundo, nos faça crescer nesta adesão a Cristo e também nesta capacidade de sermos cristãos autênticos, vigilantes, né? Atentos ao chamado de Deus, à proposta de Deus para uma vida em comunhão com Ele, no aqui e no agora da nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda confiança, elevemos ao Senhor as nossas preces. Digamos todos: Deus da vida, atendei a nossa prece. Deus da vida, atendei a nossa prece. Sustentai a vossa Igreja, para que testemunhe sempre a fé em Cristo ressuscitado, vencedor da morte, nós vos pedimos. Deus da vida, atendei a nossa prece. Alimentai a nossa esperança e a nossa confiança, para que mesmo diante das dificuldades desta vida, nunca desistamos em crer em vós, nós vos pedimos. Deus da vida, atendei a nossa prece. Dai o descanso eterno aos nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo, nós vos pedimos. Deus da vida, atendei a nossa prece. No silêncio do coração, cada um possa levar ao Senhor a sua prece. Digamos: Deus da vida, atendei a nossa prece. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, vós que sois nossa vida e salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se
por nós. Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra resplandecem a sua glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo, e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito, um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda, uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na de vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo,
o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, ó Pai da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente lembrando aqueles que citamos seus nomes no início da missa, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória, saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cata
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, que se prova e não se sente fome, o que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Anima Christi sanctifica.
Cristo Oremos. Recebei, ó Pai, fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois da missa, quem quiser pode acompanhar o ofício pelos fiéis defuntos, né? Nós rezamos na sexta-feira, foi gravado, então será postado depois da missa. Costumávamos rezar lá no cemitério, mas como não era possível rezar lá, e algumas dificuldades durante o dia por alguns membros do grupo, então assim o fizemos, né? Agradecemos a presença de todos, a participação e a contribuição de toda a equipe celebrativa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sei que verei benefícios de Deus na terra dos vivos. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Espera nele, espera nele. Espera nele e ser forte. Espera nele, espera nele. Fortifique-se o seu coração e espera nele. Tudo que Deus já preparou para mim virá a seu tempo.
já preparou para ti. Virá seu tempo, mas se tardar, espera. Se demorar, espera. Se tardar, espera. E ser forte. Descansa nele, descansa nele, descansa nele e ser forte. Descansa nele, descansa nele. Fortifique-se o seu coração e descansa nele.